Alexander Fier entrou novamente em campo, digamos assim, na divisão de honor do Campeonato Espanhol de clubes, né, por equipes. Após ter perdido ontem para o grande mestre espanhol Arismendi Martínez, e a equipe dele também perdeu pela contagem mínima ontem, 3,5 a 2,5. Hoje, Fier se recuperou e venceu outro grande mestre espanhol, Manuel Pérez Candelário, e 2,582 de rating, e a equipe dele venceu pela contagem mínima, 3,5 a 2,5. Aí, em mais uma rodada desse grande evento. Então, vamos dar uma olhadinha nessa partida e você já deixa aquele like para nos ajudar e fortalecer o nosso canal. O Fier jogou peão-dama, então ele aparentemente tem mudado o approach dele e vinha jogando quase só E4, jogando agora mais peão-dama, E4, E6, e mais uma vez o Fier jogou, como nós trouxemos aqui a partida dele, uma com as brancas e uma com as pretas nesse torneio. Ele jogou no estilo da catalã. Aqui o Pérez Candelário jogou A6, né? A variante Janowski, né? Do gambito da dama recusado, esse A6 rápido. Mas aqui ele optou pelo approach da catalã, já pronto para sacrificar um peão, porque aqui as pretas podem tomar em C4 e defender mesmo com B5. Mas é uma abordagem bem moderna para as brancas na catalã, sacrificar esse peão e jogar por compensação de longo prazo, como a gente vai ver. As pretas naturalmente tomaram, bispo G2 e B5. Aqui cavalo E5, ataca lá a torre, parece meio problemático para as pretas, mas elas têm um bom lance aqui, C6. E aqui pode parecer que está devolvendo o peão, e está mesmo, mas no caso de cavalo por C6, dama B6, é considerado que as pretas têm um excelente jogo aqui. Atacando cavalo, cavalo por B8, torre por B8, roque e bispo B7, trocando o bispo catalão. E as pretas têm uma forte estrutura na ala da dama e resolveram basicamente os problemas de abertura aqui nessa posição, devolvendo o peão. Então o Fier jogou um lance considerado mais empreendedor, digamos assim, A4, pressionando aqui a estrutura. Agora ameaça por B5, que não pode tomar nem de A por causa da torre, nem de C por causa da torre. Bispo B7, então defende, agora tem a possibilidade de tomar de A, porque a torre está defendida, e defende em C6 também. Roque, cavalo F6 e B3, como a gente falou, uma abordagem moderna aí na catalã. As brancas jogam B3, simplesmente vão ficar com um peão a menos, mas em troca de abrir linhas aqui na ala da dama e ter as peças mais ativas, especialmente aquele bispo em B7 é um problema para as pretas. C por B3, dama por B3, bispo E7. Dama toma D4 é possível, mas extremamente arriscado, né? Tomar um segundo peão aqui e não desenvolver ela do rei. Bispo B2 ganha um tempo aqui na dama. Dá para jogar dama B4 aqui para buscar a troca de damas. Aí dama C2 é possível mesmo trocar A por B5, A por B5 e cavalo C3. Aqui com 2 peões a menos e sem as damas, mesmo assim tem compensação pela grande vantagem de desenvolvimento aqui. Cavalo por B5 é uma ameaça. É arriscado tomar, embora seja possível, né? Do ponto de vista dos computadores, não dizem que as pretas estão mal, mas também a gente vê que dando igualdade numa posição com 2 peões a mais é sinal que tem muita compensação. Bispo E7, torre D1, jogou o Fier. Aqui ele tinha uma outra possibilidade interessante, ignorando aqui a defesa do peão de D4, era jogar uma outra possibilidade, era A por B5, toma de A, troca as torres, e agora invadir com a dama ali pela coluna A com dama A2, bispo B7, dama A7, a dama fica incomodando aí, né? Defende o peão de D4, ataca o bispo, depois dá para manobrar esse cavalo para D2 e B3, na casa C5, até ir para A5.
como característico dessas posições, as brancas têm uma vantagenzinha aqui. Troca uma ótima compensação pelo peão e uma pequena vantagem. Porém, torre D1 um lance muito natural, coloca a torre em jogo e defende esse peão de uma vez, roque. Cavalo C3 jogou fia. Dama C8 com a intenção de defender o bispo. Tanto de A agora você pode jogar C por B5, se for o caso. E também preparar o lance C5, aquele bispo defendido, esse tipo de coisa é possível. Também cavalo BD7 passa a ser uma opção, já que o peão de C6 está bem defendido. Bispo A3 jogou fia, essa troca é bem temática nessas estruturas. Você troca o bispo de casas pretas, o melhor bispo das pretas, por conta da quantidade de peões em casas brancas, e enfraquece a casa C5, por exemplo. Troca temática, realizou fia, bispo toma, dama toma 3. E aqui as pretas jogaram A5, deixando passar uma oportunidade tática. Era, digamos assim, melhor cavalo de BD7 e depois de torre AC1, colocando pressão aqui na coluna C, as brancas tem ampla compensação pelo peão, mas não cai nada aí também para as pretas, porque A5 tinha aqui um golpe, né? O Fia jogou o natural, cavalo E4, porém ele tinha um golpe aqui interessante, cavalo por B5, C por B5, torre de DC1, olha só. Ataca a dama, não tem como a dama sair defendendo o bispo. Portanto, ele vai recuperar o peão com vantagem. Por exemplo, dama D8, toma em B7, B4 ataca a dama, dama D3, torre A7, bispo F3. É que as brancas têm vantagem. Esse peão passado aqui está super controlado e a atividade das peças faz diferença. A ala da dama das pretas está meio enfraquecida. Esse cavalo, se o cavalo de B8 sair, vai ter a casa C6, pode ir para C4 para pressionar A5, tem jogo pela coluna C, tem possibilidade de avanço no centro, a posição das brancas é melhor. Fia jogou cavalo E4, então deixando passar essa chance, de olho na casa C5, na casa D6, então tem que trocar esse cavalo, bispo toma. E aqui C5, tentou resolver o Manuel Pérez Candelário os problemas aqui na lado da dama, mas esse lance, embora tente resolver tudo, tem probleminhas, né? Uma outra possibilidade aqui era cavalo D7, natural, né? Trocar esse cavalo de E5. Embora depois de cavalo toma, dama toma, torre de AC1, por conta da diferença dos bispos aqui, muito difícil jogar C5, né, sem colapsar a posição das pretas. Tem plena compensação aqui para as brancas, por exemplo, B4, dama B2, tem a ideia de torre C5, dobrar na coluna C, essa torre fica atacando aqui, tem jogo na ala do rei. Essa é uma típica posição dessa linha moderna que tem compensação de longo prazo para as brancas. Então veio o C5 aqui das pretas, né? E aqui bispo toma B7, natural do Fia, mas aqui de novo ele tinha uma continuação bem dura, que era dama F3, atacando lá o bispo. O ponto é que depois de bispo toma E4, dama toma E4, não só ataca a torre, como os peões aqui estão colapsando, está caindo em B5, em C5 algumas linhas. Se, por exemplo, cavalo D7 para defender a torre, troca e toma em C5. Já tem esse peão passado. Se tirar a torre, por exemplo, para A7, A por B5, simplesmente esse peão passado é bem perigoso. As brancas têm vantagem grande em todas as linhas. Então, dama F3 era uma pancada aqui. Fia optou por bispo toma B7, dama toma e recuperar o peão com D por C5. Uma outra opção. Veio dama E4 aqui do grande mestre espanhol, centralizando a dama, atacando o cavalo. Dama B2, defende o cavalo. B toma A4. B4 seria uma outra possibilidade de fazer esse peão passado, embora depois de torre de AC1, cavalo C6 para bloquear esse peão logo. Cavalo D7 atacando a torre, torre de FD8, torre D6, as brancas tem iniciativa aqui, estão mais ativas. Esse peão passado, embora bloqueado, fica incomodando.
Esse cavalo de D7 pula bastante, pode ir para B6. As brancas têm vantagem aqui. Mas foi jogado então B toma 4. O Fia jogou torre D6, um bom lance aqui. Invadindo aqui a posição e com a ideia de apoiar um C6, evitar o bloqueio cavalo C6 também. É que as pretas cometeram um erro, cavalo A6. Mas é muito difícil aqui. A melhor chance era ficar parado, por exemplo, dando um respiro para o rei com H6, porque se C6 dá para jogar um lance como dama B4 aqui, que ataca a torre, e se trocar as damas, claro, está desdobrando os peões, fazendo 2 peões passados. Essa posição, claro, está meio por um fio aqui para as pretas, mas elas aparentemente seguram. Dama D4 é uma possibilidade, aí dá para trocar e jogar torre C8, atacando aqui. E aqui provavelmente a tendência é trocar tudo e empatar. Porém, depois do natural cavalo A6, a gente quer desenvolver esse cavalo. O Fia jogou de maneira bem firme aqui, cavalo D7, atacando a torre. Torre de F8, torre D4. Perseguindo aqui a dama. Dama F5. F4, atacou a dama. C6 era outra possibilidade interessante, levando o peão adiante aqui, o peão passado. Ele preferiu atacar a dama, aqui dama G5 e tomou o peão lá de A4. Esse lance deixa uma possibilidade que é muito fácil deixar escapar também para as pretas. Ele poderia jogar dama B5, defende o peão aqui de C5 e mantém ótima vantagem aqui. Com esse peão passado, os peões da coluna A são bem fracos aqui das pretas. Depois de torre de F tomar 4, as pretas jogaram dama E7, mas elas tinham a possibilidade de tomar mesmo, o que aparentemente parece não funciona por causa de dama B5. Tem uma cravada aqui. Se cavalo E4 agora está defendendo a dama, troca, cavalo toma, H4, o cavalo está sem casa, né? Então vai ter que atacar o cavalo branco ele com torre E8 e cavalo C5. E segue o problema ali do cavalo, né? Então vai ter que dar, por exemplo, esse cavalo pelo peão de E2, mas isso aqui provavelmente as brancas vencem. Porém, depois de cavalo toma C5, dama B5, dá para defender aqui o cavalo primeiro com a torre, e depois de uma nova ameaça com torre C4, agora sim o cavalo E4 funciona. Dama toma G5, cavalo toma G5, não dá tempo de jogar H4 porque a torre está atacada. Daria para jogar torre toma 5, não dá para tomar nenhuma das torres por causa do mate lá na gaveta. Porém, depois de F5, dando a casinha para o cavalo aqui, defendendo o cavalo do ataque da torre, os pretos provavelmente aguentam. É muito difícil acertar essa continuação. Os pretos jogaram dama E7, trazendo a dama ali, atacando o cavalo. Dama B5, ótimo lance do Fia aí, defendendo o cavalo, invadindo a posição com a dama. Cavalo C7, dama C6, cavalo D5. Cavalo B6 aqui, ele está pronto para ganhar um peão, vai ficar um peão a mais, o peão de C passado. Se cavalo por B6, C por B6, o peão andou, agora virou um peão de B super passado aí na sexta. As pretas então jogaram torre de AD8 e o Fia tomou o peão, agora peão a mais, peão passado, vantagem provavelmente próxima de decisiva. As pretas tentaram H5, dar um respiro para o rei, buscando um possível contra-jogo com H4, meio tentativa desesperada. Aqui o Fia jogou torre A8. Ele podia jogar H4 também, calmo para o H4 aqui das pretas. E depois de torre A8 veio o rei H7, agora meio que a casa cai aqui das pretas. Uma tentativa ainda seria jogar cavalo B4. E aqui, por exemplo, se dama B5, cavalo C2 incomoda essa torre aqui. Se a torre sair, tem torre D1 cheque, cavalo E1 cheque, um contra-jogo chato. Porém, depois de cavalo B4, dá para o Fia levar para um final de cavalos. Aqui com dama toma E8, torre toma E8, torre toma E8, dama toma E8, torre A8,
Rei F8, toma, rei toma. Rei G2, ele tem um peão a mais aqui, tem chances de pressionar, embora tenha chance de empate também nesse final, mas é um peão passado distante, ele pode invadir com o rei, tentar invadir o rei com o rei ala do rei, segue pressionando aqui. Porém, com certeza era a melhor chance aqui para as pretas. Depois de rei H7, o Fia jogou torre de 8 a 7, atacando a dama. Agora dama F8 e cavalo D7, outro lance legal. De novo o cavalo nessa casa. Agora ataca a dama e a dama está meio sem casa, né? Botar em G8 e H8 é tirar ela do jogo e dama E7 põe na cara da torre das brancas. É que depois de cavalo E5, dama F6, dá para tomar mais um peão, o peão de F7. Agora também o rei tem problemas, então essa posição está bem ganha aqui para as brancas e o Fia vai converter com muita precisão aqui. Torre B8, H4, agora preparando o salto do cavalo para G5, torre E7, cavalo G5, cheque, rei G6, cavalo E4, atacou a dama, tomou a torre, né? Claro que se tomar a dama, toma a torre com cheque, seria um belo blunder. Torre toma 7, dama F5 e dama D7, um lance legal aqui do Fia. Agora se tomar o cavalo aqui é mate em 2, dama F7, dama toma G7. As pretas tentaram desesperado o cheque em B1, rei H2. Claro que não, rei G2 põe tudo a perder, porque toma em E4 com cheque e mate em seguida. Então, rei H2. É que as pretas, para não levarem mate, deram um cheque aqui desesperado. Rei toma, dama toma E4, cheque, rei H2, mas está perdido. Dama E5 aqui para defender. Dama F7, rei H7 e C6. E aqui as pretas abandonaram. Qualidade a mais, esse peão ainda vai ganhar mais material. Então, boa vitória aí do Fia. A precisão foi de 90,4 para as brancas, 82,3 para as pretas. O Fia se recuperando na divisão de honor, Campeonato Espanhol de Clubes por equipes. Se você gostou, então deixa o like, se inscreva no canal e fique ligado aí nos nossos vídeos quase que diários. Valeu e até a próxima!